Prosseguindo com o nosso tema, eu gostaria de recordar-me de uma página de grande beleza que se encontra numa obra internacional da cultura. Ela foi escrita pelo poeta alemão Rainer Maria Rilke e faz parte de uma carta a um jovem poeta. O jovem poeta escreveu ao grande poeta alemão, falando-lhe das aspirações que ele guardava na mente, para poder traduzi-las em forma de poesia. E a carta, que é um belo opúsculo de orientação a um principiante, celebrizou-se pelos conteúdos profundos de que se faz portadora. Entre muitas das orientações, Rilke diz ao jovem: não é poeta aquele que procura trazer as noções do macrocosmo, que tem tanto para dizer, mas aquele que, tomando de um grão de poeira, encontra beleza suficiente para retratar as maravilhas do universo. E mais adiante, ele diz: não creia que aquele que lhe dá conselhos não esteja experimentando grandes dores. Todos passamos por dores e atribulações. Se aquele que lhe dá conselho com palavra tranquila e com o coração jovial não tivesse experimentado ele mesmo as aflições, e não teria nenhum conselho a lhe dar. É de uma profundidade filosófica e espiritual fascinante, porque nós sempre acreditamos que a nossa é a carga mais pesada dentre as muitas cargas que as demais criaturas humanas trazem sobre os ombros. Sempre pensamos que a nossa dor é muito maior do que as dores que assaltam os demais indivíduos. Quando por acaso procuramos a saúde e os resultados não se fazem imediatos, lamentamos, desesperamos-nos e entregamos-nos à rebeldia, que contribui de maneira lamentável para piorar o nosso próprio estado de saúde. O notável cancerologista americano Dr. Bernie Siegel tem ocasião de definir isso com muita propriedade. Seria necessário que nós tivéssemos 4 fés. Uma fé direcionada a 4 posturas da nossa vida. A primeira, a fé em nosso médico. Há pessoas que mudam de médico com a naturalidade com que mudam de penteado. Se recebem o produto farmacêutico, orientação, e o resultado não vem de imediato, logo diz: o médico não está acertando. E transfere-se para outro, que também não vai acertar a passe de mágica. Então essa fé é fundamental, diz o Dr. Bernie Siegel. A segunda fé: tenha confiança no tratamento que você está fazendo. Entregue-se a ele, deixe que ele logre os resultados. Dê tempo ao tempo. Da mesma forma que a enfermidade se lhe instalou a pouco em pouco, ou de golpe, encontrando o campo já preparado, dê ensejo que ela se afaste do seu organismo de maneira compatível com a terapêutica que está sendo ministrada. Terceiro, tenha fé em si mesmo. Não torpedeie a terapêutica com a sua descrença, com a sua má vontade, com o seu pessimismo, com o seu martírio. Eu sou tão infeliz desta, eu não saio. E não sairá.
A pessoa não quer sair porque está traduzindo do inconsciente o que gostaria que lhe acontecesse. Então ele diz que é necessário que nós tenhamos fé em si próprio, cada um. Desenvolva os seus valores, faça a sua parte. Não há essa magia de que os outros devem fazer a parte que nos diz respeito. E por fim, a quarta, fé espiritual. Acredite em algo, trabalhe em torno da vida, além da vida, instrua-se espiritualmente, adquira valores de ordem transcendental. O corpo é uma indumentária de uso tão rápido e também tão frágil, tão vulnerável, gasta-se de um momento para o outro. Também não espere que o médico faça tudo por você. Por outro lado, o Dr. Siegel faz uma análise, pelo menos na cultura americana, de como se devem comportar os médicos, com uma certa neutralidade, quase com indiferença. São palavras dele, que os pacientes não devem ser tratados como um caso, em que o médico não se envolva. Aliás, a gente entende perfeitamente esse estado emocional do médico. Se ele envolver-se com cada paciente e levar para casa, não vai resistir. Um paciente recupera-se, chega outro no estado mais deplorável. Um desencarna, ele tem a frustração, chega outro e ele vê a mesma paisagem, angustia-se. Então ele é recomendado na faculdade a ter um tipo de interesse neutro, olhar o paciente como um caso que ele tem que atender, que ele deve solucionar. Mas o Dr. Bernie Siegel, que se tornou revolucionário desde quando ele participou de seminários que foram apresentados pelo Dr. Carl Simonton, seminários que de certo modo deram uma diretriz nova à medicina americana nos anos 70 e 80, ele passou a ver que cada paciente é um paciente, não é um caso, é uma pessoa. E na condição de uma pessoa, deve receber esse carinho emocional. As discípulas de Madre Teresa aprenderam uma terapia muito boa e de resultados extraordinários. A terapia do toque. Elas compreenderam que o paciente, quando está morrendo, nós não temos palavras para dizer-lhe, não temos como confortá-lo se ele não tem fé, mas se nós lhe seguramos a mão, se nós lhe damos um pouco de sentido humano, que estamos participando, ele acalma-se muito mais e facilmente ele se liberta. É muito curioso, porque dessa tese participa a célebre psiquiatra suíça, naturalizada americana, Elisabeth Kübler-Ross. Ela tem uma frase monumental. Ela diz: você não está ok. Eu não estou ok. Então está tudo ok. Já que está todo mundo assim, então está ótimo. Não pode ficar pior. É uma proposta muito boa e ela é considerada a mãe da tanatologia, a doutrina que estuda a morte, porque ela é a grande pioneira do acompanhamento dos pacientes terminais, de propor que se ofereça um psicólogo à família, a um assistente social, que se criem grupos para visitar pessoas que viram desencarnar seus familiares e não sabem como tratar esse conflito, não estão preparados. Os indivíduos estamos preparados normalmente para viver. Somente temos a preocupação de prolongar a vida, de melhorar a vida, de dispor de melhores recursos para que a vida se nos apresente cada vez mais alcandorada. A morte é algo detestável e, infelizmente, no Ocidente vestiram-na de negro. Graças a Deus, hoje as cores escuras estão na moda. Muito bonito, uma pessoa pálida com uma roupa negra. Fica tão bonito, já parece um semicadáver. Então isso agrada, dá uma certa assistência emocional. Mas as atividades fúnebres, as cerimônias, com toda a litania, a liturgia, é tão trágico, como se fosse o fim do mundo. É apenas o término
término de uma etapa que deveria ser celebrado com júbilo, com muita alegria. E o Dr. Bernie Siegel propõe que, quando ele era muito jovem, seu ideal pela medicina era fascinante. À medida que ele se adentrou pela faculdade e que foi sendo moldado conforme os padrões da cultura americana, ele foi tendo algum choque, porque ele foi preparado para atender o paciente, para trabalhar pela sua cura e etc. Mas não foi preparado para quando o paciente morre, especialmente na área que ele elegeu, que foi a cancerologia. Na oncologia, os pacientes, quase sempre, com muitas exceções, é claro, chegam nos estados desesperadores. E depois de muitos anos de sofrimento, ele pensou em abandonar por completo a medicina, pelo menos nessa área, fazer psiquiatria. Aliás, seria muito bom ele ver quanto é bom cuidar de pacientes de rosto bonito e transtorno mental terrível. Mas felizmente, nessa oportunidade, ele foi participar de um seminário com o casal Simonton. E ali no seminário ele descobriu angulações novas. A visão dos Simontons, que na Califórnia realizavam seminários para uma nova proposta. A proposta de humanizar a medicina, de atender o doente com mais dignidade, de participar dos seus problemas, de dialogar com ele, não apenas chegar como sendo um semideus. E ali, através de códigos em que tanto as doenças como os medicamentos eram anotados, e somente ele, no caso citado pelo médico, o doutor, que era a personalidade maior. Então, com os Simontons, ele percebeu uma outra visão, a visão espiritual do indivíduo. Ele percebeu que a morte é somente uma experiência, uma transição. E ainda deslumbrou-se muito mais quando os Simontons sugeriu que os médicos experimentassem meditações, visualizações terapêuticas, que realizassem primeiro a solução dos seus problemas. O Dr. Siegel refere-se que não aprendeu na faculdade a como se comportar perante si mesmo, mas como se comportar perante o paciente. Evitar muitas conversas, não dar muitos esclarecimentos. Mas com os Simontons, ele e o número enorme de estudiosos aprenderam uma nova medicina. E numa das suas visualizações, quando ele fez o grande mergulho no inconsciente, ele então descobriu o seu alter ego. Ele encontrou alguém que estava dentro dele, ao qual ele deu o nome de George. A partir daquele momento, ele passou a ter um guia espiritual, alguém que fazia parte da sua vida, que se interessava por ele, que lhe dava conselhos saudáveis e que estava sempre de bom humor para os seus grandes conflitos. Nessa oportunidade, ele tinha visto coisas muito dolorosas. Ele percebeu, por exemplo, que hospital vem de hospedaria. Mas os hospitais nem sempre são hospedarias. Naquela época, pelo menos, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, os hospitais eram muito frios, eram de branco caiados, eram muito austeros, não era propriamente uma hospedaria, não tinham cores para agradar os pacientes. As televisões eram aqueles programas convencionais, não colocavam CDs, na época não tinha pelo menos vídeos, não colocavam filmes que agradassem a cada paciente, que tinha o direito de eleger o filme que gostariam de ouvir. Ele havia acompanhado as experiências na Califórnia do Dr. Cousins, que havia descoberto o poder do sorriso, como o sorriso produz substâncias que propiciam a imunologia orgânica, como
a imunoglobulina é importante no organismo, ela está na saliva da língua, mas como o indivíduo, através do sorriso, pode robustecer-se com essa substância. As experiências na Califórnia foram exitosas, deram lugar à risoterapia. Os pacientes terminais passaram a ver a vida de Madre Teresa como estímulo, se renovavam a acompanhar os filmes caracterizados pelo humor como muito agradáveis. Eles ainda estavam vivos, nada daquele aspecto característico do semblante funerário. A gente vai visitar o doente introspectivo, aquela máscara de compaixão, o doente fica pior, e então a gente tem aquelas palavras: oh, que pena, eu quero partilhar profundamente do seu sofrimento. Aí o doente fica ainda mais pior. Permitam-nos, quando nós devemos chegar e dizer assim: mas que bom, como é que vai? Mal. Mas há outros que estão piores do que você, não é? Eu mesmo estou aqui e é provável que morra antes de você. O doente vai adorar este conforto. Desde que sejamos nós que vamos morrer antes dele, é adorável. Eu me recordo muito de uma vez que eu fui com este ar jovial e disse para o paciente: mas que bom, ele disse, porque não é você que está aqui. Ele disse: mas um dia eu virei, e eu estava no Rio de Janeiro fazendo essa visita a um paciente muito amigo, e ele muito magoado. Eu digo: olha, você está tão triste, por quê? Porque Divaldo, eu estou morrendo. Eu digo: talvez não morra, perigo sou eu que estou aqui na Tijuca, e quando eu sair uma bala perdida vai logo namorar comigo e me leva. Vou casar-me com a bala perdida e você vai levantar, vai ao enterro e ainda faz uma prece para mim. Ele disse: será? Eu digo: não, não vai acontecer. Eu estou só na probabilidade, né? Então nós não devemos visitar o paciente com este ar fúnebre, como se fôssemos ali pela última vez, em tom de despedida. O Dr. Siegel, que me fascina a sua obra, ele conta, por exemplo, esse poder da mente sobre o paciente. Uma senhora telefona para o seu marido que está no hospital, e ele está muito bem. Então ela diz: como está? Ótimo, eu vou ter alta, pode vir me buscar dentro de 2 horas. Ele ia barbear-se quando chega o médico, muito circunspecto, e ele então perguntou: doutor, eu vou ter alta hoje? E o médico disse: nem hoje, nem nunca. Daí a meia hora ele estava morto, porque introjetou. E então ele começou a reflexionar a respeito desse diagnóstico fatal. Ora, ninguém tem autoridade a este ponto, porque o organismo tem as suas reversões. Quantos casos de cânceres dolorosos, já na etapa terminal, 1 em 1 milhão, mas é válido, teve uma reversão. Então, quando o Dr. Siegel fala das estatísticas, é curioso notar que essas estatísticas são dos óbitos e não das curas. Se, por exemplo, 1 milhão de pacientes, há 10 reversões naturais, mas é uma estatística muito boa, são 10. Então nós, ao invés de dizermos assim: mas 1 milhão, não, eu sou um dos 10. Por que os outros aqui vão ser um dos 10 e não eu? Eu sou um dos 10. Então ele conta a história, uma experiência de laboratório fascinante de alguém que fez uma viagem enorme de mais de 2.000 quilômetros com câncer, com metástase. Veio porque ouviu falar das suas terapêuticas, do seu entusiasmo pela vida, da sua naturalidade, vida-morte, mas também da certeza com que ele podia dar saúde ao indivíduo, não eliminando a doença, um estado saudável, apesar da doença. Mas o paciente chegou muito desgastado e disse: não sei se fiz bem, Dr. Siegel, viajei tanto, mas não sei se fiz bem. Homem, alguém que tem a coragem, com um câncer como você está, de atravessar a América para vir ao meu consultório, depois de viajar 2.000 quilômetros, é um lutador. E você não vai deixar que um câncerzinho qualquer derrube você. É só uma questão de você não deixar. Vamos ver o que é que nós podemos fazer. Eles, mas todos me disseram que eu tenho uma possibilidade em mim, uma probabilidade.
Diz, mas que bom que disseram que você tem. Pior se dissessem que há uma probabilidade. Foi-lhe dito que é você quem tem a probabilidade. Vamos lutar. E lutaram, e o homem teve alta. Graças à terapêutica aplicada, bem se vê, mas também ao estímulo. Ele se encontrava numa igreja presbiteriana, e ao sair da igreja onde ele participara do sepultamento de alguém, das exéquias fúnebres, veio uma pessoa discretamente e colocou-lhe um bilhete na mão. Deu-lhe um adeus e sorriu. Então, logo que ele pôde, ele abriu o bilhete e leu. Faz 10 anos, o Senhor operou o meu pai. Ele estava totalmente desenganado. Estava às vésperas dos 80 anos. O Senhor operou, deu-lhe muitas esperanças. Quero dizer que quando ele voltou para casa, o aniversário já tinha passado, mas nós comemoramos seus 80 anos. E ontem comemoramos os 90. Muito obrigado, doutor, pelo que o Senhor fez com ele. Quando eu li isto, por motivos óbvios, eu disse, ai meu Deus, vou esperar os parabéns de alguém daqui a mais 10. Nunca desanimar. E quando ontem alguém disse assim, Divaldo, que Deus lhe dê mais alguns anos, eu digo, alguns quantos? Porque eu não quero algunzinhos, não, eu quero alguns, muitos. Olha esta, que é semblante de cadáver, que Deus lhe dê alguns anos de vida. Como alguns? Que me dê muitos anos de vida, mais 20, 30, 40, 50, sei lá. Todos esperam que nos anos 20 a medicina já se desenvolveu tanto. Eu vou chegar lá só para ver. Desejo chegar para ver e beneficiar-me. Mas eu disse mais ou menos assim a alguém, porque é horrível a gente completar certas idades, determinadas idades, depois de certo número de anos. As pessoas vêm com aquele ar de que a gente está vivendo por caridade divina, já devia estar morto há muito tempo. E então chega e diz assim, mas tudo isso? Eu digo, somente isso? Que coisa, que prazer o povo tem na morte dos outros. E então começaram a mandar telegramas há 2 meses. Eu me lembrei de Chico Xavier. Que pressa é essa? Eu não estou com nenhuma pressa, o que puder retardar. E então eu disse ontem a Deus, olha lá, o Senhor nos ensinou que deveremos lhe pedir muito. Eu não estou lhe pedindo muito, somente mais 50. Agora o Senhor pode cortar metade, estamos muito bem. Eu tenho amigos que chegaram aos 105 anos, pais de amigas minhas, 105 anos, lúcidos, maravilhosos, Deus é quem sabe. Mas chegaram. Porque então essa precipitação é que nós não acreditamos na vida e temos muito medo da morte. Pois eu acredito na morte e não tenho medo da vida. Desencarnar é um fenômeno biológico tão natural como renascer. Todos nós, a partir dessa idade, que é muito ruim dizer quantos anos, a partir dessa idade, estamos sujeitos a quê? A desencarnar cada dia. Então vamos viver intensamente cada dia, não como se ele fosse o último, mas como se ele fosse o mais importante da nossa vida. Do que adianta uma vida larga e inútil, uma vida que se prolongou por muitos anos, assinaladas pelo pessimismo, pela amargura, pelo desencanto. Então uma vida breve, enriquecedora, Jesus morrendo aos 32 anos, Francisco de Assis morrendo aos 44. Vidas que valem por milhares de vidas. Então o Dr. Bernie Siegel teve a ocasião de dialogar com o médico, seu amigo Wright. E isso para ele, na sua radiografia de evolução, foi muito importante, porque o Wright havia feito um câncer e estava num estado muito deplorável. Então, nesse estado deplorável, ele, que havia chegado ao hospital muito alegre para receber o resultado da biópsia, saudando as enfermeiras com júbilo, quando veio o resultado, ele mudou de comportamento. Esse mesmo-se colocou a máscara da amargura no coração, ficou desanimado, fechou-se. O Dr. Siegel foi visitá-lo e disse-lhe, Wright, você teve tuberculose, você sabe como é isto? Ele disse, sei, eu era muito jovem, quando fui internado no sanatório.
com o diagnóstico de tuberculose. Naquele tempo, os processos terapêuticos eram ainda muito primários, muito embrionários. E depois de 1 ano de internamento, eu recuperei a saúde, porque o diagnóstico estava errado. E então Sigel disse, mas eu também. Quando eu era jovem, eu estive internado em um sanatório de tuberculose. E lá eu percebi 2 tipos de pacientes: aqueles que vão morrer e aqueles que vão lutar. Quando chegava um paciente novo, nós, o grupo de luta, logo conquistávamos para o nosso lado, para que aqueles fúnebres não levassem para o seu lado. Olha, não vai ter jeito, a tuberculose é incurável. E então se deixavam consumir. E nós, aqueles joviais, que fazíamos esforço, tivemos alta muito antes daqueles outros, cujo grupo praticamente todo faleceu. Então você pode fazer esse esforço. Mas eu me nego. O câncer é devastador. Eu me nego terminantemente, porque eu sei que a minha vida acabou-se. Como cirurgião, o que é que eu espero da vida? E de fato morreu 2 meses depois. Ele quis morrer. Ele permitiu-se morrer. É necessário que nós aprendamos a lutar em todas as áreas da nossa vida. Os que lutamos, triunfamos. Ninguém pense que os que estão joviais, repitamos, Rilke, os que aconselham, não tenham vivenciado aquelas dores, ou não as estejam vivenciando, que são apenas teóricos, pessoas privilegiadas, verdadeiros gurus, a quem a divindade concedeu dons que aos outros negou. Não, são pessoas que se esforçaram mais, que não cederam diante do insucesso, que não se permitiram vencer diante das circunstâncias dolorosas a que se encontravam ou a que se encontram submetidos. Porque não realizarmos a cura autoinduzida, não trabalharmos pela nossa cura interior diante de uma enfermidade ou do prolongamento da saúde. Porque não a saúde autoinduzida. Estamos enfermos, temos determinadas características, alguns sintomas, mas vamos levando muito bem. Chegamos ao médico, ele dá o diagnóstico, então nós desabamos. Mas o diagnóstico é uma palavra. Por que nós damos a essa palavra tanta força? Até recebermos a palavra, tudo bem, estávamos joviais, alegres. Na hora que chegou a palavra, é o fim do mundo. A palavra não é uma destinação, é um nome que rotula determinada circunstância. É a expressão pela qual nós identificamos determinados acontecimentos, coisas ou pessoas. Por exemplo, a palavra câncer é apenas uma palavra, não é uma sentença de morte. Quando alguém diz, você está com câncer, você fez um câncer. Muito bem, fiz um câncer, e daí? Podia também ter feito uma gripe, uma pneumonia, um problema gástrico. Mas é que nós demos à palavra essa força, apesar de as estatísticas demonstrarem que todo tratamento em momento próprio para o câncer sempre dá uma margem de cura muito expressiva de mais de 90%. Mas é a palavra, nós introjetamos e ainda tem aqueles, eu sou um canceroso, eu sou, não vai ficar bom nem na outra encarnação, mas eu estou canceroso, eu estou presidente da república, eu estou deputado, eu estou escritor, amanhã não estarei mais, mas eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo com possibilidades inimagináveis para vencer e para triunfar. Então, toda a proposta é valorizada por esse trabalho do nosso ser, que somos, e não do corpo em que nós estamos. Platão, no livro 4 das leis, fazia uma análise muito curiosa a respeito do médico de escravos e do médico de pessoas livres. O médico de escravos era um médico escravo.
Então ele tinha muitos pacientes a atender. Ele chegava correndo, fazia terapêutica muito rápida, não falava com o paciente de alguma forma. Ele era uma personagem muito importante, corria adiante. E o número de óbitos era muito grande entre os escravos, exatamente pela falta de conhecimento da doença, de esclarecimento em torno do diagnóstico. Mas o médico dos indivíduos livres, dizia Platão, ele dialoga com o paciente. O paciente não se deve submeter totalmente ao que o médico diga e tem medo de perguntar-lhe. Há pessoas que têm medo de perguntar ao médico. O Dr. Siegel diz que uma sua paciente, uma mulher de temperamento forte, foi internada e estava doente, por isso foi internada. E chegou o enfermeiro muito petulante, disse: agora a senhora passa à sala de radiologia. Ela perguntou: para quê? Para fazer uma chapa. Para quê? Ah, minha senhora, eu estou dizendo para passar à sala de radiologia, mas eu não vou. Se eu não souber para que é, eu não vou, eu estou pagando. E tenho o direito de saber para que é essa chapa. Se a senhora não for, a senhora morre hoje à noite. Morro, mas não vou. Chame o médico, que você não é capaz de dar atestado de óbito a ninguém. O médico veio e disse: por que é que eu tenho que fazer a chapa? Não, porque nós temos a suspeita que a senhora está com um problema canceroso no pulmão e queremos fazer a chapa para poder dar o diagnóstico. Muito obrigado. Aí foi fazer a chapa. Mas é lógico, não era uma coisa que deve ser conduzida dali para aqui. Porque a maioria de nós, por timidez do médico ficar contrariado, dele se aborrecer e até nos matar, há pessoas que pensam assim: se ele ficar com raiva, ele me mata. Então eu tenho que tratar bem. Quando o médico chega e diz: como vai? Ah, eu estou até melhor, doutor, não sabe, eu estou melhor. Nada disso, não melhorei nada. Ser leal, para ele ter um padrão. Mas por outro lado, há outras condutas médicas que também são terríveis. Ele narra uma história muito bonita de um paciente, de um colega seu, que estava com um câncer terrível. E ele sugeriu a leitura de uma das obras do Dr. Carl Simonton. Quando o colega soube disso, você não tinha o direito de mandar que ele lesse, porque o médico sou eu. Ele disse: mas eu também sou médico. Ele me procurou e eu receitei aquilo que eu achei que era de melhor para ele. Porque você disse que ele estava com um câncer, sentenciou a morte, ele se fechou e começou a morrer. E Simonton disse que nós poderíamos morrer tristes, alegres, chorando ou sorrindo. E é melhor morrer sorrindo do que morrer com ódio, morrer desesperado, morrer amargurado. Por coincidência, o paciente começou a ler a terapêutica da alegria, a terapêutica da autoindução, a terapia de orar, de pedir a Deus. Está estatisticamente comprovado, em alguns casos, que os doentes que têm uma fé religiosa vivem mais do que aqueles que não a têm. Hoje, através de pesquisa computadorizada por pacientes escolhidos aleatoriamente, os que oram e os que não oram, aqueles que recebem orações de estranhos que não sabem do seu problema e aqueles que não as recebem, aqueles que sabem que alguém está orando por eles e que oram também em relação àqueles que nada sabem. Estatisticamente, estes vivem muito mais, têm as dores diminuídas com muito mais facilidade do que estes outros. Então a mente tem um poder extraordinário. Se nós examinarmos a problemática placebo, tão aplicada e raramente divulgada, negada tenazmente até os anos 80 pelas maiores academias e hoje aceita no dia a dia, refere-se o médico a um caso muito característico de um paciente seu que estava na ala dos desesperados, com um câncer generalizado, quando ele recebeu uma substância que naquele momento se apresentava como verdadeira salvação, o Crebizon. Então ele resolveu aplicar em determinados pacientes, mas seu amigo, que estava numa situação muito pior, não era recomendado. Ainda era uma fase experimental do produto, mas o amigo lhe disse: Siegel, eu estou morrendo, você não vai perder nada, mas é que o produto, mas se ele apressar a minha morte, é até um benefício.
E ele resolveu aplicar o remédio no sábado. E na segunda-feira, quando ele voltou ao hospital, ele estava certo do óbito do seu paciente. Os tumores enormes, do tamanho de uma laranja, nas axilas, em várias partes do corpo. Na segunda-feira pela manhã, encontrou o paciente jovial. Os tumores haviam diminuído. Ele estava jovial na enfermaria, corria de um lado para o outro, falava de saúde. 2 semanas depois, o câncer havia regredido. 1 mês, ele pôde viajar para casa, pilotando o seu próprio avião, a uma altura de 3.000 metros. Saudável. Mas logo depois, 6 meses, os jornais fizeram uma grande campanha contra o Crebison, dizendo que era inútil, que era um remédio que havia decepcionado a Associação Médica Americana. E então o paciente leu, e 2 semanas após, a enfermidade voltou terrível, e ele veio no estado desesperador. Então o Dr. Siegel lhe disse: mas isso é coisa de jornal. Apraz a muitos periodistas o escândalo. Você veja, não é nenhuma autoridade médica que assinou. Tentou animá-lo. E ele disse: mas foi uma fraude aquilo, eu estou morrendo. O Dr. Siegel resolveu deixar passar uma semana, manteve-o e disse: você é um homem feliz. Imagine aqui o telegrama que eu acabo de receber de um grande laboratório. Eles conseguiram corrigir a deficiência do Crebison. Era problema de embalagem, de temperatura, retificar, e agora está com poder duplo. Um poder duplo de cura. O paciente esbugalhou os olhos, ficou ansioso, mas vamos ver se chega, né? E ainda fase experimental provocou nele essa ansiedade positiva. E daí a poucos dias apresentou-lhe o produto. Tirou naturalmente a caixa e disse: olha aqui. Naturalmente esse que tem uma força dupla vai libertá-lo para sempre do câncer. E aplicou-lhe a substância, e o resultado foi espetacular. Ele recuperou-se com mais celeridade do que da primeira vez. A recuperação foi tão perturbadora que outros médicos procuraram saber do Dr. Siegel como havia sido a aplicação do produto. Em realidade, ele havia aplicado água destilada. E o paciente ficou radicalmente curado. Voltou no seu avião para casa. E a campanha contra o Crebison continuou. E ele leu agora numa revista médica. Então introjetou o conflito e morreu 1 semana com o câncer. Mas é um dado estatístico das suas pesquisas no laboratório sobre o poder da mente. Poder mente-corpo. Então ele se apoia nas experiências realizadas na Universidade de Harvard pelo Dr. David Bohm, quando ele conseguiu identificar que há algo maior do que o soma, que ele deu o nome de significado, soma significado, que corresponderia ao nosso eu espiritual. O Dr. David Bohm é uma personalidade da física quântica, sem nenhuma vinculação religiosa, sem nenhuma proposta filosófica, é um cientista. Pois sim, foi ele que descobriu na mente a produção da substância que proporciona a saúde quando se ama. Ele e um amigo, Stewart Wolf, também um outro grande físico quântico de Harvard. Ora bem, este significado é o ser espiritual que nós somos. Então se refere o oncologista: George sempre está comigo, o que é mais fascinante. Sem que ninguém o saiba, muitos pacientes terminais identificaram-no. Tiveram ocasião de descrevê-lo com riqueza de detalhes: a indumentária, o solideu judeu, a presença jovial, as palavras amigas que lhe foram ditas. Então, o Dr. Siegel assevera que a fé espiritual é de grande relevância em qualquer processo de enfermidade.
Mas se ela é de grande relevância na enfermidade, não será na preservação da saúde? Manter a saúde integral, essa saúde interior que é resultado da paz de espírito que nós vamos desenvolvendo através dos nossos atos retos, das nossas atitudes corretas, dos pensamentos salutares que nós podemos cultivar de uma maneira saudável. Sim, é claro. Ele tem hoje uma colaboradora na sua clínica que havia feito a cegueira por um problema diabético. E ela estava certa feita no restaurante, totalmente cega, sentada a uma cadeira, e pressupôs que a mesa estava próxima. Então ela puxou a cadeira e foi em busca da mesa. E como não encontrava, ela praticamente atravessou a sala de um lado para o outro e ninguém estava entendendo nada. A sua cadeira movimentando-se e ela com as mãos estendidas, até que chegou ao outro lado e ela encontrou a parede. Foi uma risada geral. E ela também entra e diz: mas onde está o raio desta mesa? Estava do outro lado. Ela era cega, ninguém sabia o que ela estava procurando, então ninguém a ajudou. Muito bem, ela tem um espírito de otimismo de tal natureza que conseguiu a reversão da cegueira e passou a ser uma das suas orientadoras nessa terapia do autoencontro. Mas ela estava noiva no tempo ainda da cegueira e andava com bastão. E o namorado, pegando no seu braço, dizia: cuidado, um degrau e tal. Subitamente ele cai, esparrama-se no chão. E ela pergunta: que é o bastão? Para poder levantar-se. Então nós vimos aí o valor da autoterapia, dessa terapia maravilhosa que a pessoa pode ter na mente. Então Simon-Tons criaram esta frase: diante da incerteza, não valerá a pena ter a esperança? Já que nós temos a incerteza, não vale a pena ter a esperança? Cultivar a esperança, já que estamos na incerteza, é como diria a lei do trânsito: na dúvida, não ultrapasse. A maioria ultrapassa na dúvida e desencarna adiante, por causa da ultrapassagem. Então, diante da incerteza a respeito do nosso estado de saúde, vale a pena, e sim, que nós cultivemos a esperança e mantenhamos a esperança, por mais terrível que se nos apresente o caso, a nossa mente colocada a serviço da nossa saúde. Um outro paciente dele foi várias vezes ao hospital, retornou múltiplas vezes, mas logo saía. Mas numa das vezes, quando ele chegou, perguntou ao médico: o que é que o senhor acha? E o médico disse com azedume: desta vez você não vai sair. E ele não saiu, porque era a palavra do médico. Ele então aceitou-a totalmente. Já que o médico havia prescrito que ele ia morrer, ele tinha que morrer para agradar o médico. Como é que ele ia se atrever a desagradar o médico? Então ele preferiu morrer a desmentir o médico. Nós não vamos desmentir a ninguém, nós vamos viver, porque o médico também, no seu momento próprio, adoece. E com todo o respeito que nos merece a classe médica, eu conheço alguns que, quando se fala que eles vão tomar uma injeção, ah, meu Deus, ficam pálidos, preferem drágeas. E quando tem que fazer uma terapia mais grave, naturalmente mudam de comportamento. É natural, porque desconhecem o problema, eles acompanham. Então é saudável que nós mantenhamos a nossa visão otimista da vida a respeito do nosso corpo, com as 4 expressões de fé. Ele colocou fé no plural, as 4 fés. É uma forma genial de estabelecer um novo conceito, com a fé em si mesmo, com a fé no médico, com a fé do tratamento e com a fé espiritual, enfrentar as dificuldades e evitarmos, acima de tudo, as tensões. O Dr. Seeley, que criou a palavra estresse, acompanhando esse problema das tensões do indivíduo, nós nos deixamos tensionar demasiadamente por qualquer coisa, nos permitimos desequilibrar
E graças a isso nós fazemos doenças desnecessárias. Uma análise estatística americana confirma que crianças estressadas fazem muito mais problemas de leucemia do que crianças tranquilas. Os negros americanos, até então, a década de 80, por causa das pressões, da insegurança, da falta de apoio que experimentavam, faziam muito mais câncer do que os brancos, que aparentemente tinham mais estabilidade, que aparentemente tinham mais comodidade, mas eram problemas de estresse, de insegurança. Era a mente, o significado, trabalhando sobre o soma. Então é necessário que procuremos, acima de tudo, eliminar tensões. Tensão é como eletricidade, tanto proporciona calor como proporciona frio. Tensão em si mesma não é má. A canalização da tensão é que nos leva aos resultados saudáveis ou resultados perturbadores. Vivemos sempre ansiosos. Estamos agora mesmo ansiosos, porque eu estou prolongando um pouquinho. Não se preocupem, não. É para recuperar os minutos que foram tomados antes, para ficarmos dentro do contexto, mas terminaremos dentro de momentos que nos permitirão ir para casa e voltarmos às 14h30. É a nossa inquietação, abandonamos a paz, estamos sempre inquietos, ansiosos. Por quê? Porque a pressa de morrer. Tenha paciência, vai morrer um dia, não precisa chegar antes da hora. Então relaxemos, mantenhamos a paz, vivamos este momento. O almoço pode esperar, Deus meu, mas 15 minutos pode esperar. Se a pessoa desmaiar de fome, então logo vai ao médico, é anoréxica. É uma coisa que está na moda, já imaginou? Sair daqui carregado, uma anoréxica, vai às páginas do jornal, a televisão vai anunciar e a pessoa vai ficar famosa. Por favor, deixe para desmaiar depois das 18, para ficar famosa depois. Mas é a nossa inquietação. Então vejo as pessoas olhando para o relógio, e olham para o relógio e vão. Mas este seminário é exatamente para se libertar do relógio, para relaxar, para deixar-se arrastar pelas correntes da esperança, para quebrar essa rotina de viver esmagado pela inquietação, pela certeza, pelo problema. É necessário que nós nos libertemos das tensões, transformemo-las em estados de harmonia interior. Mas isto é para quem pode, costuma-se dizer. Eu sou fraco. É uma beleza ser fraco, porque só dá trabalho aos outros e fica bem fraquinho. Então o Dr. Siegel narra uma história extraordinária de um paciente que estava na etapa final e que ele conseguiu levantar com palavras, estimular o interior do indivíduo, o indivíduo recuperar-se. E quando ele teve alta e os médicos examinados, disseram: não, mas isto é um caso de câncer muito lento. O paciente viveu 20 anos, era um câncer muito lento, tão lento que ele morreu de outra coisa. Então eu estou com um amigo que está com câncer de próstata aos 78 anos de idade e me telefonou: Divaldo, o que eu faço? Ele disse: mas o que é que aconteceu? Estou morrendo de um câncer de próstata. Por enquanto está só com o câncer. O morrendo é você. Ah, mas o médico não sabe o que fazer. Eu digo: não me diga isso. Todo médico sabe o que fazer. Você quer que ele faça logo, ele está pensando no seu caso. Você tem várias alternativas. E como eu não entendo nada, é ótimo opinar. Quando entende, não, a gente tem responsabilidade, mas quando não entende, então a gente opina. Você tem várias alternativas, tem a cirúrgica. Ah, mas eu já tenho 78 anos, ele diz que é risco de morte. Pronto, elimina-se a cirurgia. Você pode tomar hormônios. Ah, mas tem o perigo de tomar hormônios muito tempo. Mas você está morrendo e pensa em tomar hormônio muito tempo? Tome por 3 meses, 4 meses, 6 meses, enquanto não fizer efeito. Quando fizer efeito, morra do câncer.
Você tem duas opções: morrer do câncer na semana que vem ou morrer do hormônio daqui a 20 meses. Opte pelos 20 meses. Mas diz que é muito perigoso. Eu digo, então você vai fazer uma outra cirurgia, vai interromper o hormônio masculino, é uma cirurgia fácil, você fica bem dentro de 3 dias, vai interromper o hormônio masculino, então mais dificilmente o câncer se propagará, terá apenas 5% o organismo vai produzir da glândula suprarrenal. Olha como eu estava deputado. E então fui falando, eu disse, meu Deus, eu estou incorporado, não é possível. E então fui mais adiante. E você então vai poder ter uma vida. Divaldo, mas se interrompeu, o que será de mim? Eu digo, aos 78 anos, Deus já lhe desencarnou. O que será de você? Já aconteceu, o que será? Mas o que é que eu faço? Eu disse, mas meu filho, eu lhe dei 3 alternativas. Então eu recordei-me de um caso muito célebre, que o indivíduo era um pastor religioso e era fanático. E começou uma chuva muito grande. Tudo isso acontece na América do Norte, que é lindo. E então naquela cidadezinha havia uma imensa represa e o corpo de bombeiros começou a evacuar o lugar, porque a represa ia arrebentar e ia inundar-se tudo. Quando chegou à igreja, o pastor disse, eu não saio, Deus me salvará. Eu tenho a intuição que Deus me salvará. Pastor, mas é necessário abandonar a cidade. Eu não abandono. A chuva continuou e as pessoas foram saindo e agora a água já estava na igreja e ele lá no púlpito. Pastor, nós aqui estamos. Não, Deus me salvará. A represa arrebentou-se e a água veio em quantidade. Ele subiu para o coro e a represa jogando mais água, ele subiu para a torre e ele ficou lá em cima na cruz. E então veio um helicóptero dos bombeiros. Nós vamos jogar a corda, segure a corda, Deus me ajudará, Deus me salvará. E então a água cobriu e ele desencarnou. E na história ele se encontrou com Deus e disse assim, mas o senhor me enganou, hein? O senhor disse que se eu confiasse no senhor, que o senhor salvava a minha vida, e aquele que confiar em mim será salvo. Aquele que tiver fé, eu tive fé e morri. O senhor me abandonou? Deus disse, de jeito nenhum. O que é que você queria que eu fizesse? Eu mandei os bombeiros antes da igreja alagar. Mandei os bombeiros com a igreja inundada. Mandei um helicóptero quando você estava lá na cruz, a última coisa. Você recusou toda a minha ajuda, o que queria que eu fizesse? Agora, já que você está aqui, aproveite e melhore de vida. Mas é exatamente assim, nós temos que aproveitar dos recursos que a vida nos dá. Eu disse ao meu amigo, fez depressão. Então ele telefona para todo mundo, porque ele é um coitado. Ele está com um câncer de próstata, coitado. Meu Deus! Os homens, a partir dos 80, são candidatos a esta maravilhosa proposta do organismo. É encarar com naturalidade. E quando ele chegar assim, alô querido, por que não esperou um pouquinho mais? E enfrentar com naturalidade. Um outro amigo meu também com a mesma problemática foi ao médico desesperado, disse, doutor, ele disse, você vai morrer de outra coisa. De câncer, ele garante. Desse, pelo menos, você não vai morrer. Procure viver intensamente e tenha muito cuidado com outras coisas que podem matar. Porque a pessoa fica pensando no câncer localizado e morre com distúrbio gástrico da alta tensão. Então, a autoterapia, sem abandonar, evidentemente, a terapia clássica, as terapias alternativas, a grande contribuição homeopática, das doutrinas, enfim, que trabalham em favor da saúde do indivíduo. Isso é muito importante, porque toda vez em que nós nos entregarmos confiados a esses processos, eles irão ajudar-nos no equilíbrio psicofísico. Galeno, já do século II, informava que aqueles pacientes que mais têm inquietação morrem antes daqueles que têm mais calma. Carl Gustav Jung dizia que os extrovertidos vivem muito mais do que os introvertidos. Então nós temos aí uma paisagem muito boa para a nossa saúde. Por que não cultivar a saúde? Cultivarmos sempre a amargura do pessimismo.
Porque termos na mente que conosco sempre vai acontecer o pior. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu tinha também esse conflito, por vir de uma família modesta, por não ter tido as oportunidades universitárias, não ter encontrado abertas portas para o triunfo aparente. Eu achava, no meu complexo de inferioridade, que a vida não era para mim tão boa. Até o dia que eu resolvi, eu digo, meu Deus, só o fato de estar vivendo é algo tão extraordinário que eu só tenho que agradecer. Até o dia que Amélia Rodrigues escreveu, pôs nas minhas mãos, o poema da gratidão, em 1961, em Buenos Aires. Quanto nós temos para agradecer: a visão, a audição, a palavra, o pensamento, a locomoção, o lar, os amigos, o ar que respiramos, o alimento que ingerimos, tudo isto, e não valorizamos. Quando há apenas uma escassez, nos aferramos a esta escassez e desvalorizamos tudo aquilo que são bênçãos. Então é necessário que passemos a cultivar as bênçãos em detrimento das limitações. Estamos na terra para ser felizes. Não permitamos que a força dos maus nos faça mal. A intriga, a maledicência, a competição doentia e mórbida. Não. Tenhamos autoconfiança. Só me acontece o que é de melhor para o meu processo da evolução. Coloquemos isto no âmago do ser que somos e veremos que somente nos acontece o que é de melhor para nós. Uma grande paz toma conta de nossa vida. Se aprendermos a orar, e orar com entrega total, se nos dispusermos a orar, na certeza de que nossas preces serão ouvidas, claro, além de ouvidas, são respondidas. Adquirimos tantos mecanismos falsos. A sua prece é mais importante do que a minha, porque você é mais evoluído do que eu. Mas que infantilidade! Como é que eu poderia orar por alguém com mais amor do que o dono do sofrimento? Agora, o dono do sofrimento é que não se ama. E como não se ama, ele tem resíduos muito graves de perturbação que lhe dificultam o estado de equilíbrio. Então, cada um de nós peçamos sim uns aos outros para que orem por nós, mas façamos a nossa parte. Eu recebo e-mail. É impressionante. A pessoa fica fazendo e-mail já preparado e mandando no spam. Ore por mim. O espírito não deu uma unha encravada, já pede que a gente ore por ele. O tempo que ele está fazendo o e-mail, deveria estar orando. Está pedindo que os outros orem. Mecanismo de transferência. Vá orando também, vá fazendo a sua parte. O meu é o mesmo Pai que o gerou, o Pai de Jesus Cristo, o Criador é o mesmo para com todos nós. Então oremos, entreguemo-nos. Aprendi o hábito de dizer: eu estou nas suas mãos, faça conforme a sua vontade, eu vou fazer a minha parte. Viajando muito nesses dias difíceis que nós atravessamos com a aviação no Brasil, e ainda estão alguns dias difíceis, eu chegava ao aeroporto e dizia assim: eu fiz a minha parte, estou aqui 2 horas antes, fiz o check-in, preparei-me, estou preparado. Mas agora o que acontecer, eu não vou resolver, mas também não vou me aborrecer. Não vou me desequilibrar, porque eu não vou poder mudar. Não vou surrar o funcionário que não tem culpa. Ele, coitado, está fazendo o que manda a empresa, ele tem que mentir. Ou ele perde o emprego, ele tem que dizer que sai dentro de poucos minutos, porque senão ele vai demitido. Temos que nos colocar no lugar do outro. Então não me afetou. Estava em Natal, quando houve a greve, às sexta-feira, às 20 horas. Eu deveria viajar às 5 da manhã do sábado, tinha compromisso no sábado. Os amigos vieram: de volta, o que você vai fazer? Ele quer que fazer? Esperar. Mas ninguém sabe quando vai acabar a greve. Pega um ônibus. Ah, mas são 20 horas de ônibus. Ué, mas todo mundo viaja de ônibus. Por que eu não posso viajar de ônibus? Ah, mas nós não vamos deixar. E não me venham com pieguismo. Eu farei exatamente o que achar de melhor. E se vocês não concordarem, não importa, porque eu farei da mesma forma. Então fiquei bem tranquilo, terminei a palestra, fui para casa, a greve, o horror em Natal, as filas. Eu fui às 5 da manhã,
Eu sabia que não ia ser, mas eu fui, o que é que fazia mal? Ficar em casa deitado? Não, fico lá sentado. Aí fiquei sentado, 10 horas, meio-dia, acabou a greve, 2 horas, então alguém passou dizendo assim, olha, já tem uma vaga. Eu entrei na vaga, cheguei aqui, ótimo, em paz. À noite estava na reunião, em paz. Outros se atiraram no chão, se despedaçaram, tiveram prejuízo. A gente compreende, mas não resolveu, piorou o problema. Eu vi um funcionário ser agredido por um homem. Disseram, ele estava muito nervoso, mas agrediu uma mocinha frágil que está ali ganhando dinheiro. Não é nervoso, é também deseducação, é desequilíbrio emocional, é desequilíbrio espiritual, é covardia moral. Ele fosse agredir o responsável pela greve, não a moça. Pegava um avião, ia a Brasília, descobria que era e dava uma surra. Agora, na pobrezinha, as nossas reações são irracionais. Quando ele saiu vitorioso, ainda bateram palma. E ele pensa assim, que covardia, hein, cara? Que covardia. Nela você bate, mas no outro homem eu duvido. Quer dizer, não era eu não, hein? Mas para ver como as nossas reações são infantis, se não estúpidas. Ele perdeu o dia, a moça chorou, ficou desesperada, desequilibrou. Depois eu fui falar com ela, minha filha, nós estamos numa sociedade selvagem, não fique triste não, você é tão bonita. Fique só um pouquinho triste que é capaz de arranjar um namorado. O namorado adora a moça bonita, assim, triste, ele vai perguntar o que é, vocês acabei um noivado, ele diz, noiva comigo. Então, ela sorriu, pobrezinha. Como é que nós nos permitimos isso? Civilizados, éticos, cultos e curtos de valores morais. Então a paz é muito importante. Nessas coisas, interferirmos de uma maneira jovial, deixarmos um pouco de alento, dar um pouco de esperança. Eu voltava da Guatemala na terça-feira pela madrugada, e quando eu peguei o voo Guatemala-Panamá, um funcionário da alfândega era muito rude. Então ele disse, o senhor não botou um cedo que tinha que botar aqui. Eu disse, onde é que comprou cedo? Ali, não viu não? Eu digo, não senhor, eu sou míope. Como que é míope? Eu só sei que o senhor é homem porque eu estou ouvindo a voz, mas eu não estou lhe vendo. Ah, o senhor é míope? Sou, meu senhor, você não viu como... Ah, é verdade. Deixa que eu levo lá. Eu digo, então me leve. Ele me levou. Eu ia discutir com o funcionário da alfândega e não deixava eu entrar. Eu digo, eu não sabia, meu senhor, mas não está vendo ali? Não estou vendo nada. Então, para concluir, eu me lembrei de um rapaz que foi ao consultório de oftalmologia. Então sentou-se, o médico colocou ali as letras e disse, está vendo ali as letras? Quais letras? Ali projetadas, aonde? Na parede. Qual parede? Então o médico deu atestado que ele era cego. Como nós podemos mudar o mundo? Quando nós mudamos o nosso mundo íntimo. Então, levando essas ideias de fomente a paz interior, para ter o seu encontro com a saúde, façamos o nosso almoço e às 14h30 estamos de volta. Até logo.